eu trabalho com a parte de biodiversidade, e aqui, voltada à questão de modelagem, mas a nossa visão de biodiversidade não é uma visão estática temporal, né? Como existe um contexto temporal na estruturação dos ecossistemas, até na consolidação e formação dos biomas, você não pode atacar um problema de biodiversidade apenas com o que se conhece hoje. Tem um contexto histórico nesta relação. Então, o nosso foco é justamente a parte da observação, né? Elencar algumas espécies que poderiam ser indicadores de mudanças, né? Ou ajudar, inclusive, definir como é que está a questão da saúde ambiental do ecossistema, mas também trabalhar com modelagem no sentido voltando para o passado, né? Voltando para o passado até que ponto? Porque nós enxergamos que, desde que houve uma estabilidade climática, né, do Holoceno, 11.600 anos até agora, justamente quando você começa a ter o trabalho inicia-se a atividade de agricultura no mundo e tudo mais, você observa que houve um aumento da interferência humana nos ecossistemas naturais, né, até culminar com o que hoje eles querem definir como uma era do antropoceno, onde grande parte, pelo menos, da cobertura terrestre já teve interferência humana. Então, nós, inclusive, podemos definir, estamos tratando de novos ecossistemas ou qual o nível de degradação que a gente tem dos ecossistemas naturais. Então, para entender esse processo, você tem que voltar no passado, né? Lançar mão de dados históricos, lançar mão de modelagens que conseguem voltar até 21 mil anos atrás e aí sim contar a história da evolução até hoje, né? Com esse sentido de dinamismo, você consegue ter um diálogo melhor, por exemplo, com um grupo de fazendeiros, aqueles que trabalham com atividades de agricultura, que tem uma pressão em cima do mudança do uso e cobertura da terra, entender que aquele ecossistema, aquela área de reserva legal, ou área que precisa ser preservada, tem um contexto maior e mais importante numa questão de sustentabilidade ambiental. Não é simplesmente eu estou guardando aquele verde porque as normas exigem que sejam feitas, né? Mas que existe um contexto, inclusive, de interação entre o uso do solo naquele momento com os serviços ecossistêmicos. A questão dos cenários participativos, que está dentro neste contexto de estruturação da coordenação, é justamente isso. Você consegue, através de informações de modelos ou através de uma caracterização de uma determinada situação atual, estabelecer projeções e nessas projeções se vincula a questão de cenários, né? Onde você define potenciais trajetórias de futuro, né? Existem várias técnicas, né, e metodologias com relação a como é que se define esse tipo de cenários, né? Uma delas seria quase que uma atividade puramente acadêmica de informação e definir, olha, por certos critérios você tem um cenário positivo, um cenário alternativo e um cenário destrutivo, né? Mas isso basicamente não sai da esfera da academia, né? Então, o conhecimento científico sendo uma retroalimentação. E depois você sai com informações e tenta repassar isso para quem acha que poderia ter esse acesso. Esse é um tipo de estratégia, metodologia. O participativo não. Ele parte do princípio que as pessoas que estão num determinado local, cidade, região, elas têm o poder e o dever de definir o seu futuro, porque na verdade elas são os agentes nesse processo dinâmico, né? Eles podem optar por ter ações proativas ou basicamente destrutivas, se nós estamos falando em termos de questão de sustentabilidade ambiental. Neste contexto, a ideia é entender um determinado problema, né? Neste caso foi definido que a escala local ela vai atingir 4 municípios distintos com características, né, específicas previamente escolhidas através dos indicadores e índices e os contextos que foram já elaborados. Aí você consegue
ao entender a dinâmica, a realidade local, conversar, né, apresentando já informações prévias do que a academia e a ciência define como sustentabilidade, olha, essas são as opções. E agora, como é que vocês enxergam esse processo e como é que vocês tentam, ao ter essas informações e conhecer a sua história, a sua cultura, as suas tradições, né, como é que vocês enxergam, com base nessas novas informações, as trajetórias que vocês querem tomar? Né? E aí você tem aí o diálogo, ela deixa de ter um controle da ciência e passa a ter uma coparticipação dos interesses, né? Porque aí tem o perfil, né? Tem o perfil do que você está querendo conversar, né? Se você tem um perfil de uma cidade agrícola que trabalha com plantações e um perfil de uma cidade que trabalha com pecuária, por exemplo, se nós estamos falando da área rural e que tem ações de mudança de uso do solo, você tem que ver o contexto, são contextos completamente diferentes e eles têm interesses, anseios, história e querem e enxergam o mundo de uma determinada maneira, né? Então, nessa troca de diálogo e informação, que é onde a academia, com tudo isso que a gente coletou, vai ter uma comunicação, né, para que eles definam as trajetórias, porque isso é importante não descolar da realidade, porque senão seria quase uma receita de bolo onde você não tem os ingredientes para executar essa receita.